Vamos hoje discutir um filme em que a nossa principal discussão, o nosso principal, vamos dizer assim, tema nele é justamente o isolamento, a solidão e o medo. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. O filme O Páramo é um lançamento da Netflix que lançou justamente esse ano e vai rodar em torno do quê? Da época do século XIX, em que algumas pessoas começaram a se afastar e a viver no isolamento. E a partir daí, nós vamos acompanhar três personagens: pai, mãe e filho, e o nosso protagonista é o Diego. E eles acabam recebendo, vamos assim dizer, a visita de uma entidade maligna, e vai caber ao Diego dar um jeito de proteger sua família. Parecendo e discutindo sobre esse enredo, parece meio que um filme um tanto meio palha e até fraco de sobrenatural. Porém, gente, O Páramo vai muito mais além disso. Sim, realmente a Netflix categorizou O Páramo como um filme de terror, porém não é um filme de terror. Eu acho que ele é mais um filme assim, meio que suspense com mistério, que vai ter aquelas dosezinhas de terror, claro, mas que mais vai te fazer pensar. Então é interessante isso. Ele também é um filme espanhol, então é uma outra cultura, como eu já falei algumas vezes, de vários filmes que a Netflix sempre fala sobre uma cultura diferente. E o mais interessante é o modo como o próprio filme vai se desenvolver. Sim, ele vai começar a contar que, acho que numa época de guerra, mais ou menos isso, gente, algumas famílias, para fugir dessa questão de guerras, acabaram se afastando, se isolando em lugares assim, em campos abertos, em que não tinha muito acesso a praticamente nada, a nenhuma cidade, a pessoas, era somente eles. Só que o isolamento pode às vezes causar certos problemas, as pessoas podem acabar enlouquecendo. É basicamente isso, tá? Ele não diz exatamente isso, mas é basicamente isso que começa a dizer. Então é interessante isso, a gente começa a acompanhar essa questão, essa família. Nós temos o Diego, que é o personagem principal da história, que vai girar em torno dele, e da mãe dele a maior parte da história, em que eles estão vivendo lá de modo pacífico e tranquilo, nessa imensidão de um campo extremamente afastado de guerra, afastado da cidade e tudo. E é interessante que desde pequeno o Diego já foi criado nessa solidão, afastado de tudo. Então, o lugar onde eles ficavam tinha-se um limite já na história, nesse momento em que o garoto não poderia passar daquele limite, pois fora daquele limite era perigoso, poderiam existir monstros, poderiam existir um perigo muito grande. Outra coisa interessante realmente sobre esse filme é já o começo, em que nós vemos o garoto brincar com uma espécie de boneco que é um tanto horripilante, mas ao mesmo tempo questionável. Então a gente vê isso. Ele cresceu fora de toda aquela questão de ter uma comunicação com outras pessoas, de conhecer outras pessoas. O mundo dele era somente aquilo, gente. Então, o mundo dele era ter aquela amizade com os coelhos, entende, com o cavalo. Aquilo girava a vida dele. Então o Diego era um garoto muito adorável, que não conseguia ver, vamos dizer assim, maldade, não conseguia ferir outro animal. Porém, o seu pai, ele queria que ele aprendesse isso, que ele precisava, vamos dizer assim, melhor gente dizer, gente, se tornar homem matando um animal. E ele nunca conseguia matar um coelho. E daí a gente vê que nesse momento a gente tem o aniversário do Diego, e ele ganha justamente o quê? Uma arma do pai. Enquanto a mãe faz um bolo, e se eu não me engano é um outro bonequinho daqueles muito bizarros, gente. Aí você deve estar se perguntando, tá, Nathalie, você disse que o filme é um suspense e um mistério. Sim,
assim, o Páramo, ele é bem parado, gente, mas com o andar de toda a história é que a gente vai começar a entender. É um tanto questionável a parte de mistério, ou melhor, a parte de sobrenatural desse filme, mas ele tem todo um porquê, uma explicação que você começa a entender mais no final dele. A história começa a literalmente pegar um rumo diferente no momento em que eles resolvem começar a contar histórias de terror. E o pai dele começa a contar uma história da irmã dele, em que a irmã falava que via, putz, gente, eu só não lembro o nome do bichinho, tá? Desse bichão, desse monstro que estava vindo atrás dela. E esse monstro só iria ver ela, ou eles, vamos assim dizer, quando sentisse o medo. E quando ele começa a contar melhor essa história, o Diego começa a ficar com medo. Então a mãe dele pede pro marido parar com isso. E no outro dia, de repente, aparece um homem ferido. Então, gente, a história do Páramo tem uma coisa assim, bem paradão no começo, mostrando como era a vida deles, era aquela vida bem tranquila, pacífica, afastado de tudo, até um viajante estranho que estava machucado surge lá de repente. Aí toda a vida do Diego e da sua família começa a mudar. Então, quando esse viajante misterioso surge, ele traz consigo uma desgraça, porque aí começa a trabalhar o medo desse garoto. Então nós temos toda uma reviravolta na história e o pai dele acaba saindo da onde eles estavam para ir atrás da família desse viajante. E só fica a mãe e o Diego. A partir daí, gente, é que vai começar toda a questão, eu acho que toda a base do próprio O Páramo. O Páramo, como eu disse, é uma história parada. Ela é mais uma questão de você olhar o filme, analisar e pensar. Então, a partir desse momento que os dois começam a ficar sozinhos, é que a gente realmente tem um desenvolvimento da história. Em vários momentos, a gente começa a acompanhar com o Diego que ele vê uma criatura. Ele começa a ver que existe uma criatura e ele diz pra mãe o tempo todo que essa criatura é a mesma que veio atrás da irmã do pai dele. Mas ela, em muitos momentos, na verdade, a princípio, gente, a gente nunca consegue enxergar essa criatura. Mas com o tempo, a própria mãe dele começa a agir de uma forma que ela diz que ela vê alguém e pega a arma que o pai dele tinha dado pro Diego e começa a atirar. Mas é interessante esse filme porque você não enxerga essa criatura. Então é um contexto bastante interessante. A gente começa a ver e a analisar o andamento da história, em que o Diego, em vários momentos, tem medo. Você vê isso já no começo do filme também, na questão de quando ele quer ir no banheiro, que é a latrina, né, que é fora da casa, e ele tem muito medo de ir sozinho. Então ele sempre pede pro pai ou pra mãe ir com ele. E existe um momento em que ele quer ir sozinho, ele vai sozinho até o banheiro, e é nesse momento que começa uma tensão de que ele enxerga aquela criatura havia chego até ele. E o pai dele disse que essa criatura só conseguia enxergar ele e achar ele quando ele sentisse o medo. Então você começa a analisar que essa criatura nada mais é do que a questão do próprio medo e a questão da solidão, o isolamento. Eles estão isolados de tudo, gente. Então tudo começa a se misturar. E aí que a história começa a dar um tchan. Por quê? A gente começa a ver que o pai dele demora pra voltar. Tecnicamente, a gente não entende o que acontece até uma parte final quase do filme, que a gente entendeu o que realmente aconteceu com o pai, gente. Então, assim, a mãe dele começa a entrar em desespero porque eles não estão mais com o marido em casa, marido e pai em casa, e ela diz a todo o instante que existe alguém em volta da casa, que tem alguém percorrendo a casa. Então aquela questão de que ela começa a criar uma questão de que viu alguém, porque o Diego falou que viu alguém. Então a gente vai vendo aquela questão da dominação do medo. O medo começa a falar mais alto, porque eles estão num lugar isolados, eles não estão com alguém, que eles se sentiam seguros lá. Então, gente, esse filme é literalmente, no meu ponto de vista, muito bacana, fabuloso, pelo modo como ele vai trabalhar o isolamento de uma pessoa que fica há anos sem contato com ninguém. Então é isso. E daí você começa a ver a mãe dele começa a enlouquecer e o Diego começa a ficar com mais medo. A Natalie tá, mas a criatura aparece. Gente, tecnicamente a criatura nada mais é do que o próprio medo dele. Ela não tem realmente
literalmente uma forma física. Ela aparece em alguns momentos? Sim, aparece, mas de forma assim, vamos dizer assim, um tanto que nebulosa, meio borrada, uma sombra, vamos assim dizer. O melhor jeito de dizer sobre essa criatura é desse jeito. Porque quando a mãe dele insiste que tem alguém, o Diego não enxerga, mas ele havia visto alguém. Então assim, você começa a ter até a própria conviver, vamos dizer assim, com esse filme, começa a ver a própria questão da paranoia que eles viam. Existia alguém lá. Então você escuta a criatura andando no telhado e vai toda aquela questão. Em vários momentos ele tenta salvar a mãe. E a gente começa a ver essa questão. O filme tá trabalhando o quê? O medo e a loucura. A loucura, isso é no meu ponto de vista, tá, gente? O que eu achei de que as pessoas ficaram tanto tempo isoladas, sem ter contatos com o mundo exterior, tudo, que acabam criando coisas na cabeça. Então, assim, é uma ideia muito interessante, fabulosa, quando finalmente a gente enxerga essa criatura no momento em que o Diego resolve proteger a mãe. Nada mais é do que aquela coisa. Ele enfrentou o medo, enfrentou aquele medo que ele tinha de que ele necessitava do pai, que os dois necessitavam. Ele então assume aquela questão de que ele precisava ser alguém para proteger a mãe. E no final a gente entende isso, em que essa criatura é o espelho do medo e até mesmo da questão do isolamento e da loucura das pessoas de ficarem longe de outras, em contato com outras pessoas. Então, assim, gente, o filme é magnífico. Na verdade, algumas pessoas não entenderam o final justamente por causa disso. É difícil realmente de você entender essa questão do páramo, porque você tem que analisar muito bem e acompanhar toda a história. Você tem que assim, se focar muito mesmo, porque ela vai trabalhar isso e você tem que pegar a cada instante. Daí no final, finalmente entende onde está o pai. Você consegue enxergar o pai dele, aonde ele estava esse tempo todo, e começa a encaixar toda a história. O que realmente é essa criatura? Então, se vocês ainda não viram esse filme, dá uma chance, mas como eu falei, ele é um filme parado, que tem aquela questão do suspense, do mistério, aquele sobrenatural, vamos dizer, meia boca, por causa desse trabalho com essa criatura. A questão de trabalhar o medo e o isolamento de uma pessoa, fora de tudo, de toda a sociedade, de todo mundo. Então você tem que estar assim, bem focado pra pegar cada detalhe do filme. Então dá uma chance realmente se você ainda não assistiu, porque eu acho que vale muito a pena e é um filme bastante interessante. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu esse filme, O Páramo, o que você achou de todo o desenvolvimento da história, dessa questão da criatura, com o desenrolar do isolamento? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita e já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!